E a gente fala agora de um tema que tem tirado muita gente do sério em todas as idades, que é a obesidade. Mas um estudo do IBGE aponta que o número de obesos entre os idosos tem aumentado bastante. Doutor Cabreiro, o que está acontecendo? Ninguém está fazendo mais tanto exercício, estão comendo mais. Qual que é o resultado? O que está acontecendo? Olha, bom dia. É isso mesmo, né? Quer dizer, a obesidade é uma epidemia da sociedade, né? Então, quando a gente olha para as crianças, estão mais obesas. Quando nós estamos olhando para os jovens, estão mais obesos. Os adultos, mais obesos. Os idosos. Até os cachorrinhos nossos estão mais obesos, né? Então, assim, porque reflete o quê? O comportamento. Né? Reflete o comportamento. Quando você chega à conclusão de que mais da metade das pessoas numa sociedade acima de 18 anos estão acima do peso que a gente acha que deveria estar, quer dizer, é alguma coisa preocupante, né? E isso vai gerar muitos problemas para os indivíduos. Na terceira idade, isso acaba gerando mais problemas? Pode se tornar ainda mais grave? A terceira idade é o momento onde você paga a conta. Onde você paga a conta. Então, por exemplo, você ficar barrigudinho aos 20, aos 30, aos 40, é uma questão de bonitinho, feinho, é bacana, não é bacana? Pronto, fica nisso. Agora, quando você chegar aos 60, 70 anos, você vai ter dor no joelho, você vai ter aumento do diabetes, você vai ter risco cardiovascular. Então, você veja que o momento da velhice é o momento onde você paga a conta por ter convivido com um fator de risco como a obesidade. A obesidade, por exemplo, é um fator de risco para câncer. As pessoas esquecem disso. Então, por exemplo, o câncer, todos os cânceres das mulheres têm muita relação com a obesidade. Por quê? Porque a obesidade é uma gordura a mais no corpo que não era para estar ali, né? E acaba sendo mais difícil reverter também esses problemas como diabetes, pressão alta na terceira idade? Acaba porque é o seguinte, a gente não consegue fazer o inverso. Porque a obesidade ela é fruto de uma conta errada, né? Quer dizer, eu comi mais e gastei pouco. E aí o organismo vê aquela sobra e fala, o que eu vou fazer com esse monte de coisa que sobrou? E o organismo se preocupa com a gente, ele transforma aquilo em gordura. Tá certo? E deixa no cantinho ali, depois deixa no outro cantinho aqui, vai deixando em vários cantinhos. Né? E a gente vai convivendo com aquela poupança de gordura. O grande problema é que quando a gente envelhece, e aí eu estou falando de 30, de 40 anos, eu não estou falando de 80 anos, quando a gente envelhece o metabolismo muda. Então, para eu perder aquele peso é muito mais difícil, muito mais complicado. Então, a renúncia tem que ser muito maior. E, ao mesmo tempo, é no momento que a gente é menos ativo. E a preocupação com a alimentação, já que isso tem ocasionado também, tem que ser agora? Tem que ser antes mesmo? Ou a preocupação eu posso deixar um pouquinho para depois? Porque a alimentação também está muito ligada ao prazer, à socialização. Quando que tem que se preocupar e o que é importante se preocupar? Você vê que a alimentação, que é uma fonte de sociabilização, quer dizer, se a gente tirar a comida, a gente tira os amigos, né? Quer dizer, a gente tira a alegria, quer dizer, pensa numa situação alegre na nossa vida social sem a comida. Então, assim, não vamos fazer isso, não vamos transformar a comida num problema. Quer dizer, ela vai continuar tendo esse papel. Só que nós somos ruins no dia a dia, né? E quando que a gente tem que começar? Hoje a gente sabe que a criança que ganha muito peso nos primeiros anos de vida vai ser um velho pior. Então, a resposta quando? Sempre. Sempre. Da criança que fica tomando mamadeira o tempo inteiro e chupando bala, do adolescente que toma muita coca, do adulto que come macarrão e pão bastante e do idoso que come muitas vezes não pela quantidade, mas pela qualidade ruim. Então, sempre é importante a gente cuidar da comida. E é um reflexo, então, né, como o senhor está falando. A gente vai ser um reflexo do que hoje. Sem dúvida. Quer dizer, a velhice, ela mostra como você viveu. Né? E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Quer dizer, 52% dos brasileiros hoje estão acima do peso. Como serão essa geração de velhos? Quem serão esses velhos? Como serão esses joelhos? Como serão essas diabetes? Como serão esses corações? Né? Então, assim, é uma questão muito importante. Quer dizer, vamos construir uma sociedade onde seja possível viver bem na velhice, passa exatamente por um questionamento como esse do peso das pessoas. Doutor, nosso tempo infelizmente acabou, mas muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Um bom dia para o senhor e um bom dia para você também, Solera. A gente volta com você. Tá certo, Tiziana, muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos, também. Sempre muito agradável ouvi-lo falar. Esses alertas aí caem muito bem. Obrigado, bom trabalho.